vamos estabelecer aqui a diferença entre o técnico celular e o especialista em reparo de placas, né? O técnico celular... Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos às lives semanais aqui no nosso canal no YouTube do professor Vinícius Toledo. Você que não me conhece aí, por favor, se inscreva já no nosso canal, já deixa o seu like, já chama o colega, já compartilha em grupo do WhatsApp esse nosso canal aqui, que semanalmente, às quartas e aos domingos, estamos com lives semanais 2 vezes por semana, com conteúdo riquíssimo aqui no nosso YouTube. E já vou de antemão dando boa noite para essa galera toda que está aqui. Primeiramente, quero agradecer sempre, né, meu fiel escuteiro, o Caio Souza, que é o meu sócio nessa jornada aí, nas nossas redes sociais e da minha jornada como professor. Forte abraço para você que está aí, meu irmãozão. E hoje, né, a galera deve estar ansiosa aí, poxa, será que a gente vai começar aquela série do multímetro? Não vamos começar aquela série do multímetro. Eu vou intercalar alguns conteúdos que a gente chama, né, conteúdos de oportunidade, para que você consiga também despertar o seu lado do ensino, do estudo. Não basta somente ir lá botar a mão na massa. Não adianta você ir lá pedir continuidade. Não adianta você só ir lá e pedir escala de resistência, escala de todo, a escala de tensão contínua. A gente tem que ter outros elementos dentro da nossa estrutura para que a gente consiga avançar e fazer, né, do reparo de placas o nosso ganha-pão, o nosso dia a dia. Né? Então, a galera vai chegando, Cleonaldo vai chegando aí com uma boa noite, Ed Carlos Santos, boa noite a todos. Né? Judson Castro, preciso fazer o iFood para não fechar a loja. É isso aí, irmão, vamos para cima. Marcelo Araújo, boa noite, a galera chegando, né? O pessoal já estava chegando devagarinho. E hoje, né? Vocês estão acostumados, eu falei com vocês no domingo passado, nós faremos uma série de 6 vídeos com os conceitos básicos do multímetro. E quem veio me visitar aqui agora foi um pequeno gafanhoto, então um gafanhotozinho aqui na minha bancada aqui, acabou voando para cá. Mas vocês estão esperando, ansiosos, vamos continuar aquela série do multímetro? Como eu falei para vocês, a gente vai intercalar esses conteúdos de oportunidade justamente para abrir a mente de você. Uma das vezes pode ser conteúdo de estratégia, de marketing para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, ou realmente algo que faça você despertar o seu conhecimento para estudar e a importância do estudo. Tá? Como muitos sabem aí, ou alguns não sabem, eu sou formado em engenharia, sou mestre em inteligência computacional e pesquisa operacional na parte de robótica, militei no campo da educação pública durante muitos anos. Eu tenho aí 24 anos de magistério e mês que vem farei aí 25 anos de magistério. 25 anos de magistério. Então, lecionei em escola técnica, lecionei em um monte de lugar bacana, faculdade, e isso me faz melhor do que ninguém. Né? Eu sou um cara que estuda muito, mas o meu estudo, eu também faço estudo direcionado. Não tem aquela obesidade intelectual que eu tinha no passado de consumir tudo quanto era conteúdo. Então eu pego conteúdos estratégicos e isso é importante para a gente evoluir dentro do crescimento de qualquer profissão. Qualquer profissão nós temos que ter essa expertise, senão vai ficar aí dando soco em ponta de faca e não resolvendo nada. Né? Alan Galvão, boa noite. Juazeiro, Bahia. Samuel, boa noite. Vou ter que assistir mais tarde. Agora estou em aula. Uma pena, Samuel, mas vai ficar gravado aí para você aí os cortes dessa live. Boa aula para você, meu garoto. E o tema da nossa live de hoje é como aumentar a lucratividade no reparo de placas de celulares. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Então, fique atento aí. Tem super dicas bacanas no final da live para você. E tenho certeza que você vai conseguir sair melhor hoje do que entrou aqui nessa live. Vai ter uma perspectiva diferente de como lucrar, né? E descomplicar a cabeça de vocês, fazendo que vocês pensem uma maneira diferente de lucrar com o reparo de placas, tá? Então, descomplicando o reparo de placas de celulares, tá? E como aumentar a sua lucratividade no reparo de placas de celulares. Eu vou fazer aqui, meu pequeno gafanhoto, uma breve apresentação e falar para você que nesse vídeo eu vou mostrar para você como aumentar a lucratividade no reparo de placas de celulares. E, justamente, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius e, se ainda não me conhece, eu ensino técnicos e celulares de qualquer nível
a faturar com reparo de placas, podendo faturar 10 mil ou mais por mês. Vai depender aí da sua jornada, do caminho que esse aluno vai trilhar. Eu falo que se ficar no meio do caminho, não ganha nem 10 mil, não ganha 5, não ganha 20, não ganha 30, não ganha 50. Mas temos níveis de alunos aqui que faturam de 10 mil até 100 mil reais com reparo de placas. Você está doido, 100 mil reais, para de contar lorota? Cara, não é. É o que eu falei em vídeos lá atrás, não é? Em vídeos lá atrás, para quem assistiu as aulas da jornada do especialista em placas da SCAR, eu falo, né, dos 3 níveis que o técnico vai ter que ter. Então, ele vai ter que ter, quando ele chega no nível de ganhar 100 mil reais, por placa, ele não está apresentando placa sozinho, ele está gerindo equipe, ele já está com a mente dele voltada para a estratégia de negócio, de empreendedorismo. Então, por isso que a gente está nesse jogo aqui é para ganhar dinheiro, é para faturar com reparo de placas, não é para brincar, não é para fazer firula. Né? Então, todo mundo, eu tenho certeza que quem está aí do outro lado tem esse mesmo pensamento que eu. Tá? Então, voltando aqui, né? Se você é técnico e quer se especializar no reparo de placas, ou seja, está nessa jornada, mas ainda não consegue fazer do reparo de placas uma profissão lucrativa, você está no lugar certo, meu pequeno gafanhoto. Esse aqui é o canal que vai te dar esse suporte para que você consiga aí trilhar o caminho para ser um especialista em placas e faturar, fazer do reparo, né, uma fonte de renda altamente lucrativa para o seu dia a dia. Ok, pessoal? Então, primeiro, vamos quebrar aqui um mito sobre a profissão do técnico em celular. Né? Hoje, no Brasil, muitos técnicos, né, tem muito técnico que pensam que para serem chamados de técnico, precisam saber reparar placas de celular, conhecer os fundamentos da eletrônica profundamente e saber executar, né, com perfeição a microsoldagem. E não é bem por aí, meu pequeno gafanhoto. Né? Então, para você que está chegando aqui agora, você acha aí, para ser chamado de técnico, precisa ser expert em eletrônica, precisa ser mestre em eletrônica, engenheiro, não é? Não é esse o caminho. Não é esse o caminho, não. Né? E precisa ser lá, conhecer todos os fundamentos ali de microsoldagem, saber soldar CPU de cabeça para baixo, saber soldar SDRAM e tudo. Não é bem esse caminho aí, não, tá, pessoal? Fique aí que eu vou explicar bem para você. A manutenção de celulares, todo mundo sabe disso, né? Que ela é muito parecida com a medicina. Existem especialidades. Os técnicos celulares, não é? Os técnicos celulares que trocam peças, não é? Conector de cargazinha ali, uma tela, uma bateria, não é? Eles são considerados aí clínico geral. E os que recondicionam telas, fazem software avançado e reparos de placas também, claro, né? A gente vai incluir aí os reparos de placa, né? São as especializações, como o cardiologista e o neurologista. Então, ficou claro para você que não, o reparo de placas é como se fosse aí, a gente poderia classificar como se fosse na medicina, né? Você tem lá o cara que troca componente, o cara que troca periférico, clínico geral. O cara que já tem uma habilidade em software e o cara que tem... Né? São outros níveis de especialidade, são os caras mais especialistas ali, como um cardiologista, como um neurologista. Tá? Esse é o foco, meu pequeno gafanhoto. Um outro mito que os técnicos em celulares acreditam é que, para ser considerado bom em reparo de placas, né, o técnico tem que resolver absolutamente tudo que chega na sua bancada. Tudo, tudo, tudo. O cara quer resolver tudo. Mas esse é um erro clássico. Um clássico erro que eu vejo quase que geralmente. O cara chega na bancada, o cara quer resolver tudo. De um vibrador ao disco voador. O cara quer resolver tudo. O cara quer pegar do aparelho Moto G2 ao iPhone 14. Né? E esse é um erro clássico. Né? Existem os serviços lucrativos e os serviços de vitrine, que só servem, aqui esses serviços de vitrine, né? Só servem para alimentar o ego do técnico. Eu sou bom, eu sei fazer e tal. Não é o cliente, né? É ele, é o ego dele. É o ego dele. É muito sobre ele e não pelo cliente. Então tem aí, né, esses dois tipos técnicos, né, de reparos, né, de vitrine aí que eu acabei de falar para você, né, que só serve realmente para alimentar o ego. E eu vou falar disso aí mais adiante para vocês, tá? Eu sei que o primeiro pensamento que vem na cabeça é que técnico bom é aquele que sabe resolver qualquer tipo de serviço. E eu não discordo, né? Tanto que
Quanto mais defeitos o técnico saber diagnosticar, melhor técnico ele pode ser considerado. Isso vai fazer o quê? Vai gerar mais autoridade e vai aumentar a lucratividade na sua assistência técnica, ok? Mas nós precisamos entender o que estamos fazendo nessa noite aqui, meu pequeno gafanhoto. Tá? Quando a gente está reparando placa na nossa assistência técnica, na nossa empresa, ou seja, na nossa casa, no nosso quartinho, na nossa loja, não é? No nosso escritório, não é? A gente tem que identificar qual jogo nós estamos jogando. E aí? Qual jogo? O jogo de fazer do reparo de placas uma profissão lucrativa? Ou o jogo de mostrar apenas as nossas habilidades e mostrar para os outros técnicos que eu sei mais do que ele, que eu sei fazer mais do que ele? Qual jogo você quer jogar? Coloque aí nos comentários, meu pequeno gafanhoto. Qual jogo você quer jogar? Quer mostrar apenas as suas habilidades, mostrar para o técnico concorrente que você é melhor do que ele? Ou quer fazer do reparo de placas uma forma lucrativa e ganhar dinheiro constantemente com aquilo? Falem para mim aí o que vocês... Justamente, se você quer ser reconhecido como o melhor técnico do mundo, tudo bem, faz parte, mas só isso, como eu falei para vocês, não paga as contas. Deixa eu te dar um pequeno exemplo aqui, meu pequeno gafanhoto, como o ego fala mais alto e não paga conta, não é? A gente tem um aparelho que... um A10, né? Quanto que custa um A10 hoje, não? Samsung A10, né? Quanto que custa esse aparelho aqui hoje, tá? A gente consegue encontrar ele aí funcionando na fase de... uma faixa de R$300, tá? 300 reais um aparelho desse aí funcionando, de segunda mão. Vamos supor que esse aparelho esteja com uma falha e você, técnico, conseguiu aí, não é, diagnosticar de maneira precisa e tal, usou as técnicas que o professor Vinícius ensinou para você, ou usou outra técnica que o professor aí ensinou para você, não importa, mas você conseguiu chegar realmente lá no diagnóstico que seja falha de CPU. Então, você precisa fazer um rebale ou um swap. A placa quebrou e você precisa levar esse processador e essa memória para outra placa. O trabalho que você tem num aparelho desse que custa R$300, você vai cobrar quanto para fazer isso aí? Ó. A galera está respondendo aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui o que a galera está respondendo. A galera está colocando aqui que quer... Deixa eu ver aqui, ó. A galera está procurando aqui, ó. Quero é pixel, ó. Quero fazer um reparo de placa lucrativo, né? Eu quero é Pix. O que interessa pra gente, na verdade, é o dinheiro. Então, para lucrar e fazer um bom serviço, né? Então, a galera aí tem colocado isso aí, é verdade, né? Pedro Marques, boa noite. Então, pessoal, um swap de um Samsung A10S, ou A10 comum, vamos botar aí que seja um A10, ainda. Quanto pode se cobrar num reparo desse? Quanto tempo você vai ficar ali debruçado em cima do aparelho? Primeiro, vai ter que ter uma placa boa para levar, para transplantar o processador e a memória para outra placa. Aí, tudo bem que vai ter técnico que vai estar aqui e vai falar, sim, professor, mas eu posso cobrar R$1.000. Sim, mas aí você vai ter que justamente ficar até o final dessa live, porque eu explico justamente isso. A maneira, o tipo de serviço que você vai vender. O tipo de serviço que você vai vender vai influenciar diretamente no que de reparo realmente você vai poder fazer, né? E onde tem maior lucratividade. Então, quanto que se cobra num aparelho desse para você levar o processador e memória para uma outra placa que esteja funcionando? Porque o swap é isso, pegar processador e memória, levar para uma outra placa funcionando, tirando o processador e memória daquela outra placa, para manter aí a integridade dos dados do cliente. Muitas das vezes você precisa passar o software e perde os dados do cliente. Tá? Então, um A10 que vale R$300, quanto que se cobra num serviço desse? Será que o cliente vai ver valor no seu serviço ou vai ver preço? Né? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Né? Jonas Gonçalves está falando aqui, A10 somente para fazer treinamento. A10 somente para fazer treinamento. E isso é super importante, né? Você treinar em placas ligando, não é? Startando, compra a placa sucata, liga e treina. É importante, nunca treinar na placa de cliente. Mas a Vera, valendo, você não vai fazer esse tipo de reparo para cliente. E por que adianta você ficar na internet mostrando que você sabe o processador de A10? Você pegou o processador de A10 do cliente para fazer, ficou quanto tempo ali? 3 horas? 4 horas para entregar o aparelho para o cliente. Ah, mas a satisfação de colocar o aparelho em vida, lógico, nos dá prazer de colocar um aparelho em vida. Muito, claro que dá. Né? Claro que dá. Não tem sensação
melhor no mundo que trazer um aparelho de volta à vida, né? Agora, principalmente aparelho que veio de outra assistência técnica, né, que outros assistência técnica condenaram. Mas lógico, mas você pode fazer isso e ainda ter lucro, meu pequeno gafanhoto, né? Você aprende a técnica, aplica em reparos que são mais lucrativos. Então, essa vibe de querer pegar tudo para consertar, tudo, e até o fim, tudo bem, né? Vai encher mais o quê? Justamente, vai encher o seu ego e não vai encher sua conta. Ego não paga a conta de ninguém. A única coisa que ego paga mais ou menos a conta é do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra. Fora isso, ego não paga a conta de ninguém, meu pequeno gafanhoto. Por quê? Eu te garanto que melhor do que trazer um aparelho de volta à vida, meu pequeno gafanhoto, é andar com o quê? Com um carro de cheiro de novo, é morar em uma casa confortável, ter uma assistência técnica bonita, né, e que tire o uau do seu cliente. Então, vamos estabelecer aqui a diferença entre o técnico celular e o especialista em reparo de placas, né? O técnico celular é aquele técnico que troca componentes de encaixe, telas, baterias, componentes soldados, como conectores, microfones. Esse técnico, muitas das vezes, na base da insistência, consegue realizar um ou outro diagnóstico. E, às vezes, consegue aí até fazer um reparozinho avançado em placa. Mas não consegue sempre repetir esse processo. Por quê? Quando acerta, não sabe por que acertou. E, quando erra, não sabe onde errou. Por isso, não faz do reparo de placas uma profissão lucrativa. Já o especialista em placas tem 3 habilidades distintas. Antes de eu falar essas 3 habilidades distintas para vocês, peço que vocês peguem a caneta, peguem aí um caderno rapidinho, um bloco de notas, e anotem essas 3 habilidades distintas que um técnico especialista em reparo de placas tem que ter, né? Boa noite, SOS Excel. Forte abraço para você. Então, já pegou aí papelzinho, uma caneta, vamos para cima, minha galera, vamos para cima aqui na noite de quarta-feira. Lembrando vocês que todas as nossas lives são todas as quartas e domingo, a partir das 18h30, no nosso canal aqui no YouTube. Então, fiquem atentos aí, sempre às quartas e domingo estaremos aqui, não é, no nosso canal no YouTube. Só não estaremos aqui quando eu estiver em viagem, em curso, em treinamento. Pode acontecer muito isso aí da gente estar aí no curso de um treinamento aí e falhar um desses dias aí, mas eu com certeza vou antecipar a live e avisar a todos vocês, ok? Então, caneta e papel na mão, meu pequeno gafanhoto. 3 habilidades que o técnico especialista em placas tem que ter. Uma vez que vocês pegarem aí papel e caneta, vamos anotar, não é? Primeiro das habilidades, não é? Ele consegue diagnosticar o defeito na placa com segurança e precisão. É a primeira habilidade que o técnico especialista em reparo de placas tem que ter, tá? Segundo, ele consegue acertar 9 em cada 10 reparos. Lógico, né? Tem reparo que ele não vai conseguir fazer porque não depende dele. Depende do problema, né? Depende da não viabilidade, mas o importante é que ele vai conseguir diagnosticar. Cada 10 aí ele consegue fazer um bom diagnóstico e reparar 9 placas, tá? Essa é a segunda habilidade do técnico especialista em reparo de placas. E a terceira, né? Ele sabe como trabalhar a sua marca, atrair o cliente e fechar orçamentos lucrativos. Lembra-se lá dos pilares, né? Os 3 pilares: diagnosticar, reparar e o pilar da venda, né? O pilar aí do conhecimento do marketing voltado aí venda, que é o foco no cliente, né? E na maioria das vezes o técnico não entende essa diferença de patente, né? E fica em uma espécie de abismo entre a manutenção básica e a especialização no reparo de placas. Eu falei em um outro vídeo, acredito que esteja aqui já no YouTube, né, a maneira certa de se estudar o reparo de placas. Então, como eu falei para vocês aqui, esse vídeo está aí disponível no nosso canal do YouTube. Vale a pena, meu pequeno gafanhoto, você assistir. E quando o técnico está nesse vazio entre a manutenção básica e a especialização no reparo de placas, é que começam os problemas. Aí que começa o problema, aí começa o perigo. O cara fica um abismo entre reparo básico e a manutenção avançada. Reparo básico e a manutenção avançada.
Por quê? O que vai acontecer com esse cara, né? Ele se sente frustrado porque não se dedica, não consegue entender como diagnosticar e perde dinheiro todos os dias com um reparo de placas, que ele sabe que poderia fazer e começa a ter aquela sensação de impotência. Por quê? Muitas das vezes compra treinamento e esses não dão o resultado que o técnico espera que esses treinamentos deem, né? Mas isso tem uma solução, meu pequeno gafanhoto. Isso tem uma solução para você lucrar com reparo de placas, né? Você precisa seguir os passos que eu vou te dar agora. Então, vou te dar aí alguns passos para que você consiga lucrar com reparo de placas. Espero que vocês estejam aí com caneta e papel novamente na sua mão para anotar, né, os passos que você tem que ter para lucrar com o reparo de placas. Não ficar frustrado, igual o caso que eu contei tudo agora e acima. Aí. O cara compra treinamento, o cara, poxa, comprei, não é minha expectativa, não atingi meus objetivos, não é, estou mais perdido, tem muita receita de bolo, não é, muito, como é que eu falo ali, coxa de retalho, a síndrome da coxa de retalho. Isso fica tudo muito na cabeça do técnico, nosso colega de profissão. Tá? E eu vou passar aqui alguns passos para que você consiga aí fazer do reparo de placas uma maneira lucrativa aí de se ganhar dinheiro nesse segmento. Então fica aí comigo aí. Ó, a primeira coisa é estudar o certo. Aprender o reparo de placas é como voltar a estudar na escola, lá no início do jardim de infância. Por quê? Aqui você vai fazer o quê? Vai aprender uma linguagem totalmente nova, dialeto, tudo diferente, né? E porque você deve seguir o passo a passo como se estivesse no jardim de infância. Depois vem o quê? A alfabetização. Depois, assim por diante, você vai evoluindo, né? Caderno de caligrafia, e você vai melhorando as suas habilidades. Mas você tem que começar num reparo de placas como se fosse realmente lá no jardim de infância. Aprender dialeto diferente. Essa não é a vibe, você está aprendendo coisas totalmente diferentes. Mas tem que ser o quê? Um passo a passo. Não adianta você chegar lá no jardim de infância, nunca fiz reparo de placas, ou comecei agora no reparo de placas, ou chegar lá e jogar uma matéria da faculdade para aqueles meninos lá que não sabem, não entendem nada, vão ficar totalmente perdidos. Então, é importante seguir todos passo a passo que os professores, ou o tio Vinícius, né, fala lá para vocês. Tem que seguir, se pular passo, vai. Já quero caderno de caligrafia, mas eu não sei escrever ainda, não sei nem as letras, né, não sei o alfabeto. Não vai conseguir fazer isso, tá? Então, ó, passo a passo vai crescendo, né? Vai aprender os dialetos, depois vem a fase aí da alfabetização e, como eu falei para vocês, assim por diante a gente vai evoluindo, né? E você precisa se preocupar com a base. Sempre a base, meu pequeno gafanhoto. Sem a base, você não vai longe, você não vai a lugar nenhum. Conhecer os fundamentos eletrônicos de esquemas elétricos, diagramas e blocos e dominar as técnicas básicas de reparo é fundamental para que você se torne um especialista em reparo de placas, meu pequeno gafanhoto, tá? Então é importantíssimo, né? A segunda dica aí, né? A primeira foi essa, né? Você vai começar lá no jardim de infância. A segunda é que você forme muito bem a sua base no reparo de placas e tome cuidado com a obesidade intelectual, justamente de não estudar conteúdo. Está lá na faculdade, você ainda está no primeiro ano do ensino médio. Você não vai ver aquela matéria ainda. Espera, você tem um tempo de maturação para chegar até lá. Se seguir esses passos aí, acredito que a sua jornada vai ser bem interessante aí, você vai conseguir uma produtividade muito maior que os outros, tá? Então, ó, a terceira coisa é justamente você entender que dentro dessa jornada, depois de dominar a base, né, você não vai estudar aqui, sentar na sua bancada e já resolver os problemas de carga, de Wi-Fi, de imagem, de CPU, circuito de RF. Então, como você vai proceder? Você vai estudar, né? Não estudou, você já não vai sair reparando placa. Já vou estudar tudo aqui, já vou sair reparando tudo. Tá? E aí? Thiago Botelho, forte abraço, meu irmão. Você precisa definir, mais uma vez, ó, os serviços que tem mais procura na sua região. É gastar chinelo, gastar sola de sapato. Procurar na sua região, né, quais serviços você pode atender e aprender primeiro esses serviços que você pode pegar, não é? E eu tenho uma certeza quase que absoluta aqui, né?
tenho uma certeza quase que absoluta, e eu posso até arriscar qual seja esse problema que mais aparece aí na assistência técnica de vocês aí, né? E justamente é o problema no setor de carga, que tem a maior, realmente, demanda, né? A maior procura. Então, primeiro você domina o reparo de placa de setores de carga, estuda ele, né? E depois vai evoluindo para os outros setores na placa. E quando for fazer um orçamento, meu pequeno gafanhoto, procure sempre levar em consideração o preço de custo do aparelho, a complexidade do serviço, o tempo gasto para fazer o reparo, né? E qual a chance desse reparo durar. Eu também falei, acredito que tenham 2 semanas aí, né, um vídeo sobre orçamento, que está aqui disponível também no nosso canal no YouTube. Vale muito a pena você assistir. Pegar aparelhos com baixo custo para cobrar R$80 no reparo de placas, perder 2 horas, R$80, você perder 2 horas reparando uma placa, para ganhar R$80, perdendo 2 horas no aparelho, vale a pena? Acredito aí para você, não vale. Para mim não vale. Ficar 2 horas em cima de um aparelho para ganhar R$80. Assim como perder 4 horas fazendo o diagnóstico em um iPhone 14. Opa, pera lá, mas o iPhone 14 custa 7 mil, né? Tudo bem, custa aí 7 mil, custa 8 mil, custa 10 mil reais. Agora, quando você precisa fazer o reparo, você tem a ferramenta adequada para fazer esse reparo? Você domina as técnicas corretas para fazer esse tipo de reparo? Precisa separar, por exemplo, a placa, né? Então você tem essa técnica para fazer? Tudo bem. Aí a lucratividade sua é muito maior se você tiver as ferramentas. Então, meu pequeno gafanhoto, é isso. Não pegar coisa que você não consegue reparar, porque você não tem ferramenta, não vai adiantar nada. Você vai perder tempo ali, vai te criar uma frustração muito maior. É muito melhor você pegar serviço que você tem condições de entregar. Que seja troca de tela, que seja troca de conector, que seja um rebaling, mas pegar aquilo que você possa entregar para o cliente. Não adianta nada você pegar um 14 aí que você já fica 4 horas, fez o diagnóstico, beleza, é rebaling de interposer. Pô, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho a separadora, eu não tenho stencil, ou eu tenho stencil, que eu comprei ali no AliExpress, eu tenho a separadora que eu comprei ali no AliExpress, mas eu não sei executar o serviço. Por quê? A pegada é totalmente diferente do iPhone 11 para o iPhone 13. Totalmente diferente aí. A técnica envolvida para você fazer esse tipo de reparo. Então, meu pequeno gafanhoto, não adianta nada. É justamente isso que eu quero explicar para vocês aqui. É saber qual tipo de reparo você pode fazer, que você está apto a fazer na sua assistência técnica. Se é falha de carga, procura ter os periféricos envolvidos, os conectores de carga, as subplacas, os flex, não é? Um USB Charge, procura investir pelo menos um pouco ali, pequena coisa, mas que você vai garantir aí um sucesso. Você vai especializar, você vai por bloco, né, por falha, e depois você está aumentando aí a sua gama, a sua carteira de serviço que você pode oferecer para o cliente. Né? Essa é a sacada que eu posso passar para você aí, né, que é a terceira dica. Né? E para vivermos de reparo de placas, né, temos que juntar aquilo que amamos fazer com a nossa visão de empreendedor. Não adianta nada, pessoal, é o jogo. Todo mundo está aqui para ganhar pixel, para faturar. Lógico, né? A gente ama reparar placas, a gente ama consertar celulares, smartphones, mas a gente ama também, não é? Ter a sensação de ir lá comprar um carro novo, ter a sensação de ter uma casa confortável, ter uma sensação de poder comer o que quiser, na hora que quiser, de fazer uma academia, de dar um presente bom para a esposa, para os filhos, para poder sair, comprar uma roupa maneira, né? Comprar uma moto, que seja, comprar ferramentas, viajar, né? Então, viver do reparo de placa, né? Fazer disso uma forma lucrativa, viver de reparo de placas de forma lucrativa. Então, a gente nunca vai poder separar o empreendedor do técnico, a gente tem que unir, né? E depois, lá para frente, em altos mais níveis de 20, 30 mil para cima, né? O lado empreendedor vai falar muito mais do que o lado. Né? Dessa forma, podemos com certeza ter uma vida confortável e ainda trabalhar com muito prazer, meu pequeno gafanhoto. É isso que eu quero deixar para vocês. Né? Ter essas 3 habilidades vai fazer você trabalhar de maneira tranquila, de você fazer um bom caixa, fazer um bom dinheiro, né? Não ter tanto aborrecimento. Imagina a frustração que é. Você pega um aparelho e não tem ferramenta para trabalhar nele. Para que você pegou, cara? Você vai botar em risco lá o aparelho do cliente que poderia ter um reparo? Vai queimar o seu nome na praça? Pegou e não soube reparar? Então, seja muito criterioso com isso.
Pegue os reparos que vocês têm condições de fazer. Pegue reparo, é carga, então estude sobre circuito de carga. Aprimore o seu conhecimento sobre circuito de carga. Tem uma live também aí falando sobre circuito de carga. Muita coisa interessante lá. Capacitores de lead, não é? Bootstrap, entrada, circuito BMS, circuito de monitoramento de bateria, VBus, OVP. Tem muito conteúdo aí. Fiz uma live somente de circuito de carga. Acredito que tenha sido semana retrasada. Mas está aí no meu canal no YouTube para você. Então, meu pequeno gafanhoto, nessa noite, escolha um bom mentor, escolha com quem você quer caminhar nessa jornada. Evite de estudar tudo sobre eletrônica, porque senão vai fazer você o melhor técnico. Muitas das vezes eu falo, né? A maioria das escolas estão formando os seus técnicos, seus alunos, para serem projetistas de placa e não técnicos reparadores, que tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra. A gente não precisa munir o aluno com aquela obesidade intelectual ali acerca do conhecimento de eletrônica. O básico para ele poder fazer as medições com segurança, né, fazer um bom diagnóstico ali, entender, fazer uma análise, ele já consegue aí avançar muito. E fiquem ligados aí, porque no domingo estaremos novamente aqui com a live do multímetro. Daremos sequência a nossa série de 6 vídeos falando sobre o multímetro. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui nessa quarta-feira, quem esteve comigo aqui até agora, não é? Fabiano Oliveira, boa noite, professor. Rafa Cel, boa noite. A galera ficou aí até comigo aqui agora, né? Desejo uma boa noite. Domingo estaremos aqui novamente, né, com a nossa live do multímetro. Falaremos aí sobre os conceitos básicos do multímetro, meu pequeno gafanhoto. Bom, um forte abraço para vocês. Espero que esse conteúdo de hoje aqui tenha agregado para vocês. Espero que vocês tenham saído muito melhores do que entraram na nossa live semanal aqui. Espero que esse conteúdo seja realmente transformador para vocês e que consiga agregar. Repense com carinho que eu falei com vocês aqui. Quem está falando para vocês aqui é um cara que tem experiência no mercado, mais de 24 anos aí, então sabe, falando, é um cara que treinou um monte de aluno, é um cara que formou mais de 5 mil alunos de nível fundamental a nível superior, a nível de graduação, pós-graduação. Então, eu sei que eu estou falando com vocês e sou técnico como vocês. Conseguir mexer nessas coisas aí vai fazer a vida de vocês se transformar de verdade. Por quê? Não adianta, ego não paga conta. O que interessa para a gente é fazer do reparo de placas uma forma lucrativa e duradoura para que a gente consiga viver de reparo de placas. E com isso, né, pagar os nossos boletos, pagar as nossas contas. Né? Então, não é só conta, mas a gente ter lucro, pagar conta, trabalhar para pagar conta também não é vida. Então, justamente, né, sabendo lucrar mais, evitar risco, pegar o que você pode entregar, isso vai diminuir o seu prazo, vai aumentar o seu fluxo, depois você vai aumentando gradativamente a entrega dos serviços, porque vai depender de ferramentas também para você investir, ok? Vai ter uma série de vídeos aí, já agradeço a vocês, já peço para quem não é inscrito no meu canal, inscreva no YouTube, se inscreva nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, e vamos para cima, né? E mais uma vez, né, eu peço também aqui, é a primeira vez que eu vou pedir para vocês, sugestões de temas. Deixa sugestões de temas aí, o que você quer assistir nas lives do professor Vinícius. É super importante, eu estou trazendo para vocês aqui conteúdo que seja de interesse de vocês. Não adianta só passar o meu conteúdo aqui para vocês. Às vezes vocês têm um conteúdo que eu não consigo enxergar, né, a necessidade do meu público aí, então eu peço. É uma construção mútua aqui. Então, vocês participando, eu entrego aquele conteúdo, né, que seja proveitoso para vocês. Às vezes eu estou aqui só falando abobrinha para vocês não estão gostando do que eu estou falando. Mas eu deixo sempre aqui o meu canal, né, os meus canais de comunicação abertos para você ficar do outro lado. O que você quer assistir de live, o que você quer assistir de conteúdo? É super importante para o crescimento do nosso canal, né, para a gente manter essa relação de comunidade, que é importante, né, eu estar fazendo conteúdo para que vocês realmente estejam aí dispostos a aprender. E para mim, não me interessa dar conteúdo que ninguém quer aprender. Para mim, interessa dar conteúdo que realmente vai fazer a transformação na vida de vocês. Então,
coloquem aí para vocês aí, né? Tudo é para gente, então eu venho, debato, se quiser que eu traga convidados, eu trago, se quiser que eu fale sobre determinado assunto aí de manutenção, falo, não tem problema não. Eu espero realmente contribuir para o crescimento de cada um que está aí, né? Você que está aí investindo o seu tempo aqui em mim, né? Está aí assistindo minhas lives, né? Quase que assiduamente, né? Todas as semanas, né? Então, eu acho que tem que ser aí mútuo. Então, vocês colocam o que vocês querem assistir de live, não é? Vamos começar a falar dos setores dos smartphones. Seria interessante aprender mais ainda. Muito interessante. Uma ótima dica, Almicar. Deixa eu até fixar o seu comentário aqui. Vamos começar a falar de setores dos smartphones. Teste em periféricos. Interessante, ó. Testes em periféricos. É isso, pessoal. É a participação de vocês que vai fazer o crescimento do nosso canal, né? Vai nos aproximar